Graça e paz a todos vós, queridos e amados irmãos. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. O poder do Espírito Santo é, como todos nós sabemos, indispensável para o cumprimento da grande comissão. Mas será se a igreja odierna tem consciência disso? Willard, no livro A Grande Omissão, fala de uma tendência há muito percebida em meio à cristandade, ao narrar a ilustração de uma pessoa que adquirira um veículo novo e reclamava da eficiência do mesmo. Depois de culpar, inclusive, o fabricante pela falta de potência e rendimento do veículo, ele descobriu que o problema era causado por ele mesmo, pelo simples fato de não abastecer o veículo com o combustível recomendado pelo fabricante. Existem à disposição da igreja e do ministério cristão várias fontes de poder, além do poder do Espírito Santo, nos quais somos tentados a confiar. Por exemplo, o poder econômico, o poder do prestígio, da fama, o poder inerente à organização, que chamo de poder organizacional. Quando a igreja e o ministério dependem destas fontes de poder para cumprir sua missão, invariavelmente rumam na direção do fracasso. Neste tempo em que recordamos o Dia do Coração Abrasado, em referência àquela experiência maravilhosa vivida por John Wesley, creio ser oportuno refletirmos sobre este tema. Portanto, fique conosco e vamos juntos pensar e buscar em Deus uma palavra que nos oriente em relação a esta questão tão importante para a nossa vida. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e participe deste projeto. Vamos então ao tema da reflexão de hoje. Wesley Duell, em Coração em Chamas pelo Espírito Santo, afirma, abre aspas, se você depender do treinamento, realizará aquilo que o treinamento pode fazer. Se você depender da habilidade do trabalho duro, obterá os resultados que as capacidades e o trabalho duro e fiel podem e são capazes de realizar. Quando você depende de Deus, consegue o que Deus pode fazer. A obra de Deus, continua ele, merece o melhor de nós. Mas a obra de Deus exige mais que aquilo que podemos dar de melhor em termos humanos. A obra de Deus exige sempre seu toque sobrenatural acrescentado ao nosso melhor do ponto de vista humano. A obra de Deus é um trabalho cooperativo para o qual Ele nos chama para sermos seus cooperadores. A nossa parte é darmos o melhor em termos de nossa personalidade e esforços humanos. A parte de Deus é suprir o Espírito Santo
em toda a sua eficiência, em todo seu poder. Fecha aspas. Creio piamente que homens e mulheres que ousam dedicar-se ao sagrado ofício do ministério sabem disso por experiência própria. Sabem que a demanda oferecida pela obra de Deus desafia o conhecimento, a experiência e a sabedoria humana. Muitas pessoas, ao longo da história, descobriram isto pelo modo mais difícil. Foi o caso de John Wesley, o grande avivalista, depois de seu evidente fracasso na Geórgia, na América do Norte, para onde fora em busca de realização ministerial, munido de toda a bagagem intelectual e teológica obtida em Oxford, dos melhores centros de formação, disse, decepcionado e terrivelmente frustrado: fui à América converter os índios, abre aspas, mas descobri que eu mesmo não sou convertido, fecha aspas. Santa decepção que gerou nele uma santa inquietação que o levou à reunião na rua Aldersgate. Ali, Wesley descobriu o que realmente lhe faltava e que foi traduzido nestas suas palavras. Abre aspas. À tarde fui, com pouca vontade, a uma reunião na Aldersgate Street, em Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20h45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus operara no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Fecha aspas. Wesley aprendeu a confiar em Cristo, somente em Cristo, e seu coração permaneceu aquecido, movendo na direção de um ministério comprovadamente aprovado por Deus. Ao comemorarmos o dia do coração abrasado, como também o dia do pastor wesleyano, o meu desejo, meu irmão e minha irmã, é que esta seja também a sua experiência. Que você seja dono de um coração abrasado. É bom saber que o poder de Deus não opera em meio ao comodismo, à ociosidade, à falta de compromisso. A. W. Tozer disse, abre aspas, o poder de Deus só vem atendendo ao apelo do arado. Ele só é liberado na igreja quando ela estiver fazendo algo que necessite do mesmo. Fecha aspas. Em outras palavras, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, vem sobre aqueles que estão comprometidos em levar avante uma vida santa, um ministério comprometido com os sagrados valores do Evangelho e desejoso de cumprir a grande comissão. Diz a Bíblia, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Desejo a todos nossos irmãos e irmãs
as nossas missionárias e principalmente nossos pastores e suas esposas um coração pleno de Deus e que, ardendo em chamas, produza o testemunho que possa impactar nossa geração. Esta geração. Assim cremos. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar. É tempo de crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar mais alto e acreditar.